Eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus, com todos vocês. Eu quero falar de uma palavra que está lá no Novo Testamento, na carta de Tiago, do apóstolo Tiago, no capítulo 2, no versículo 10 e 11. Tiago, capítulo 2, no versículo 10 e 11. E então a palavra de Deus nos diz assim: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem-se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Vejamos. Sabemos então que no Antigo Testamento nós estávamos condenados. Nós estávamos separados de Deus. O pecado, então, ele trazia separação entre o homem e Deus, entre nós e Deus, por causa da soberania de Deus, por causa da santidade de Deus, porque Deus é santo. Então, nós estávamos debaixo da lei. A lei dizia que se não houver derramamento de sangue, não há liberdade, não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Não há reconciliação com Deus. Não há salvação. Então, nós estávamos condenados à morte e à justiça de Deus, à ira de Deus. A palavra de Deus diz: se pecares, certamente morrerás. Isto é a justiça de Deus. Deus alertou o homem: se pecares, certamente morrerás. Então isto é a justiça de Deus, isto é a correção de Deus, isto é o juízo de Deus. Deus alertou o homem desde o início. Desde o início Deus alertou o homem. O homem então pecou. O homem então se condenou. Mas Deus então envia Jesus. Deus amou o cosmos, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para então nos libertar dessa sentença, dessa ira, desse juízo, para nos poupar, para poupar o homem então dessa lei que dizia que nós iríamos morrer. Jesus Cristo então ele veio cumprir tudo o que a lei dizia. Jesus, ele na terra, ele não pecou uma só vez. Jesus não desobedeceu uma só vez. Jesus ele morreu na cruz para nos libertar, para libertar o homem completamente da lei, para libertar o homem completamente do juízo de Deus, para então nos salvar, para então salvar o homem, para então reconciliar o homem com Deus. Então Jesus é o mediador. Jesus então ele é o intermediário. Então Jesus é a ponte. O seu corpo, o corpo de Jesus então é o amparo do abismo que há entre nós e Deus. E então para nós irmos até Deus, nós vamos através de Jesus, nós para chegarmos até Deus, nós vamos até Jesus, que é a ponte, que é o intermediário, que é o abismo, que é o amparo. Jesus pela terra, Jesus ele nos mostrou a sua essência. Ele nos mostrou o seu amor. Ele nos mostrou então a sua misericórdia e compaixão. Jesus, ele estabeleceu a graça de Deus na terra. Jesus estabeleceu então o amor de Deus ao mundo, ao homem. Jesus ele nos deu 2 mandamentos: amarás o teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu ser, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então ele nos ensinou a amar os adultos e a não apedrejar os adultos, mas a estender a mão ao adulto. Jesus então nos ensinou a não condenar o pecador, mas então a estender a mão ao pecador, mas então a ajudar o pecador, mas então a estender a graça, o amor, a misericórdia ao pecador. E então Jesus apresentou a graça e o amor de Deus à humanidade, ao homem, ao pecador.
o perdão de Deus, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele requer do homem, ele requer do pecador apenas perdão dos pecados, confissão dos pecados, arrependimento dos pecados e uma mudança de vida. O problema é que hoje em dia o povo se esqueceu daquilo que Jesus foi, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus fez por a terra, daquilo que Jesus foi pela terra. O povo se esqueceu daquilo que Jesus mostrou, do amor que ele mostrou. Principalmente pelos aqueles que tinham Jesus como inimigo. Principalmente pelos aqueles que tinham Jesus como inimigo. Olha o que Jesus diz: ama o teu inimigo e ora pelos que te perseguem. Se te der uma chapada da face esquerda, dá a tua face direita. Oferece a tua face direita. Isto é o que Jesus ensinou. Isto é o que Jesus mostrou. Isto é o amor e a misericórdia de Jesus na terra. Só que hoje em dia, os crentes são rebeldes, os crentes são hipócritas, os crentes são miseráveis, os crentes, eles se tornaram juízes, eles são juízes, eles condenam, eles apontam o dedo, eles em vez de amar, eles odeiam. E olha o que Jesus diz, olha o que a palavra de Deus diz. Jesus disse que aqueles que odeiam seu irmão se tornam assassinos, se tornam homicidas. Ou seja, em vez de estender o braço, em vez de servir ao necessitado, eles ainda jogam mais para baixo o necessitado, eles ainda pisam mais para baixo o necessitado, eles ainda pisam mais o pecador. É isto que hoje em dia os crentes fazem, é isto que hoje em dia os crentes são. E olha então o que o apóstolo Tiago disse então no capítulo 2 que nós lemos no versículo 10: qualquer que guardar a lei, mas tropeçar em um só ponto, se tornará culpado de todos. Sabe o que isto significa? Os crentes hoje eles falam de boca cheia que fazem isto e aquilo, que ajudam, que esmolam, que fazem boas ações, mas não está escrito, Jesus não disse que aquilo que a tua mão esquerda fizer, a tua mão direita não tem que saber, a tua mão direita não precisa saber. Está escrito que aquilo que a tua mão fizer, que aquilo que a tua mão esquerda fizer, a tua mão direita não precisa saber, a tua mão direita não tem que saber. Faz em secreto. A palavra de Deus fala que nós devemos fazer em secreto. Jesus nos alertou, Jesus nos exortou a fazer em secreto, não para ser reconhecidos, não para ser reconhecidos, não para reconhecimento. Mas hoje em dia os crentes eles querem reconhecimento do mundo. Hoje em dia os crentes eles querem reconhecimento do homem, mas o verdadeiro reconhecimento vem de Deus, conforme a palavra de Deus diz, conforme Jesus disse. Eles dizem assim, os crentes dizem assim: mas eu guardo os mandamentos de Deus, eu não roubo, eu não minto, eu não adoro imagens. Mas eles cobiçam, mas eles adulteram em pensamentos, eles falam mal dos outros, eles não praticam a misericórdia, eles só amam aqueles que os amam, eles se acham certos, mas condenam os outros, eles se acham certos, mas eles condenam os outros, eles se acham certos, mas eles condenam os outros, eles se condenam eles próprios pela sua própria ignorância, eles estão cegos, eles são orgulhosos, eles são vaidosos, eles são carnais. Olha o que o apóstolo Tiago fala no versículo 11: não adulterarás, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas se és homicida, mas se és assassino, então te tornas transgressor da lei. Ou seja, eu amo, eu sou boa pessoa, as minhas obras são boas, eu esmolo, eu jejuo, mas eu nego Jesus às pessoas, mas eu nego misericórdia às pessoas. Então, se eu sou assassino aqui não é somente aqueles que matam. Jesus disse que aquele que odeia seu irmão se torna assassino, se torna então homicida. Então se eu minto, olha o que Jesus diz sobre aqueles que mentem: aquele que mente
se torna filho do diabo. Jesus diz que aquele que mente é filho do diabo. Então eu falo da lei, eu falo dos mandamentos de Deus, eu falo da lei, eu falo da minha vida, que eu sou isto e aquilo que eu faço, mas eu nego a lei todos os dias. Eu nego o amor, eu nego a misericórdia, eu nego a salvação, eu nego a cruz, eu nego o sacrifício de Jesus, eu nego então o alimento, eu nego o pão, eu nego a vida. Então eu me torno transgredor da lei. Então eu me torno transgredor da lei. Então eu me torno transgredor da lei, culpado. Falo da lei, mas a minha vida não mostra lei. Falo da lei, mas a minha vida nega a lei. Ela nega a lei em algumas áreas. Então o crente mostra que é hipócrita. Então eu mostro que sou transgressor da lei. Então, quando eu sou transgressor da lei, quando eu transgrido a lei, então o que é que acontece? Eu estou debaixo da lei. Eu estou sentenciando então um juízo. Eu estou sentenciando então uma condenação. E então só Jesus, então, se eu estou debaixo da lei, se eu estou debaixo de uma sentença, debaixo de juízo, debaixo de uma condenação, então só Jesus me pode salvar, através do perdão genuíno, através de um arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento verdadeiro ele vai promover então na minha vida frutos novos, uma vida nova, obras novas, ações novas, tendo então Jesus agora como um modelo. E então eu vou fazer aquilo que Jesus faria, o que ele faria. Então é isso que eu passo a fazer, agindo como Jesus agiria, fazendo aquilo que Jesus faria. Nós precisamos nos autoavaliar, nós precisamos nos examinar a nós mesmos. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Deus então, Ele nos chamou para amar, Deus nos chamou para servir, Deus nos chamou para ajudar os necessitados, para seguir as suas ações, para seguir as suas obras, para seguir o seu amor, para seguir a sua misericórdia, para dar continuidade ao seu trabalho, para dar continuidade àquilo que Ele começou, para então estender o braço ao necessitado e não para ser indiferentes ou para ser juízes. Quando nós queremos corrigir alguém, nós precisamos nos examinar a nós mesmos. Quando nós queremos corrigir alguém, nós precisamos nos examinar a nós mesmos. Nós precisamos ver se nós somos exemplos ou não, se nossa vida ela é parecida com Jesus ou não. Aquele irmão que tinha uma trave no olho, ele queria corrigir o outro que tinha uma trave no olho. E o que é que Jesus disse? Como um cego pode guiar outro? Como um cego pode corrigir outro? Tira primeiro a trave do teu olho e depois é que poderás corrigir. Tira primeiro a trave do teu olho e depois é que poderás corrigir. Ou seja, se eu não tirar a trave do meu olho, eu não posso corrigir ninguém, porque eu não sou modelo, porque eu não sou exemplo para ninguém. Mas quando eu tiro a trave do meu olho, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para Jesus Cristo, então, quando a minha vida se parece com Jesus, então eu poderei corrigir, porque eu tirei então a trave do meu olho, eu poderei então corrigir aquele que está cego, aquele que tem uma trave do olho. Precisamos ser exemplos. Precisamos ser exemplos, meus queridos. Nós precisamos influenciar vidas. Nós fomos chamados para influenciar vidas. Nós fomos chamados para contagiar vidas, para mostrar então a essência do amor de Deus e não para ser juízes. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus e que nós possamos então produzir bons frutos, que nós possamos produzir o amor, a misericórdia, a graça, que nós possamos deixar de acusar, de julgar, de condenar, de pisar o homem, de pisar o pecador, de condenar o perdido, mas que nós possamos amar e estender o braço, servir o necessitado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada vida poderosamente e ricamente. Em nome de Jesus. Amém.